Fala galera que tá chegando aqui no meu canal. Hoje a gente vai falar sobre uma das empresas que foi a mais importante na criação do meu background gamer, assim. Tipo, tudo que eu gosto veio dali. A gente tá falando da Square Enix, que é uma das empresas assim que eu tenho um carinho especial. Ela pode não ser uma Rockstar, uma Naughty Dog, mas ela tem um carinho especial no meu peito. Eu vou explicar mais, mas, gente, estamos chegando a 1000 inscritos. Faltam, no exato momento que eu tô gravando esse vídeo, 8 pessoas se inscrevendo aqui no canal para que a gente consiga atingir a nossa meta de 1000 inscritos, que para quem tá criando conteúdo, para quem tá começando, que nem eu, é muito importante, porque é uma meta que vai definir muita coisa pra gente daqui para frente. Inclusive, vale ressaltar que a gente não tá fazendo live porque eu decidi, enfim, ser mais técnico na hora de escolher um game pra gente fazer uma live aqui, para que a gente não fique dropando. Então, assim que tiver um game bacana pra gente começar uma série, com certeza eu vou estar iniciando aqui com vocês. Beleza? Não mais, após a nossa vinheta, a gente continua. Então, gente, eu tava falando da Square Enix, né? A Square Enix, ela tem um lugar muito interessante no meu background gamer, como eu disse, porque é uma empresa que tem uma história. Vamos começar pela Era de Ouro, né? A gente tem Final Fantasy VI, VII, Final Fantasy IX, Chrono Trigger, tudo isso foi feito pela empresa, na época não tinha a Enix, a Square. Foi nos anos 90 ali, né? Na época dos anos 90 ela foi muito respeitada. Títulos como Chrono Trigger, o Final Fantasy VII, eles revolucionaram os RPGs. A alta qualidade narrativa, trilhas sonoras complexas, marcantes, fizeram com que a Square se diferenciasse dos demais na época, tá? Então a empresa acabou se tornando uma referência para todo mundo que gostava de RPG, até porque na época os RPGs ocidentais não era uma referência, né, nos games como ficou depois. Mas então nessa época onde os RPGs eram mais RPGs japoneses, realmente ali a Square se tornou uma referência. Mais à frente, a Square ela se juntou com uma outra empresa, essa empresa que se chamava Enix, né, daí Square Enix, mais ou menos ali em 2003. A fusão foi uma tentativa de fortalecer essa marca aí, de fazer a empresa crescer. Ela trouxe franquias como Dragon Quest para o seu portfólio. A transição foi turbulenta, mudanças internas, novas lideranças e foco maior no lucro, e ela teve esse período de crescimento. Mais à frente, a gente começou a ter alguns problemas, né? Aí a gente tá falando de promessas e os atrasos. Final Fantasy 13 versus 13, que depois foi cancelado, e também o Final Fantasy 15. Esse que começou a ser um dos grandes problemas da Square. A Square levou 10 anos para lançar o Final Fantasy 15. Começou com uma promessa e demorou 10 anos para ser lançado, posteriormente ali no PlayStation 4. A Square começou a ser criticada então por prometer demais, entregar pouco. Projetos como Kingdom Hearts 3 também ficaram ali presos no desenvolvimento por anos. Aí a gente entra numa época em que a Square começou a declinar, né? Aí a gente pode falar de alguns tropeços, né? Babylon's Fall fechou servidores com menos de um ano. Forspoken teve vendas aí fracas, abaixo do esperado. Cheguei a jogar o Forspoken, realmente não curti. Marvel's Avengers, também um projeto promissor, mas foi um fracasso. Começou, e isso não é só da Square, mas na Square começou mais forte, a questão de jogos serviços, aonde você teria ali um foco maior em compras dentro do game e tudo mais. Isso começou a fazer ela decair no conceito de muita gente, né? Indo mais à frente, aí a gente teve o Final Fantasy XVI. Ele vendeu bem, mas ficou abaixo das expectativas da empresa. Eu já falei, você que me acompanha aqui já sabe que eu não curti o Final Fantasy XVI. Graficamente, lindo, não tenho o que falar. Você tem um action ali, não diria que é um action RPG, mas é um game tipo Devil May Cry, assim, um hack and slash.
porém, pra mim, não é Final Fantasy, porque Final Fantasy tem ação, tem, mas também é RPG, né? E o que aconteceu é que em vez de analisar o mercado, a Square acabou culpando os consumidores. Também, ela vendeu 2 estúdios, né? O Crystal Dynamics e o Eidos. Isso prenderam o mercado. A Square, ela tem se apoiado muito em nostalgia. Pode se lembrar aí do Final Fantasy VII, que pra mim, se não fosse o Final Fantasy VII Remake, que apesar de muitos falarem que é uma pedra no sapato da Square, pra mim é o que tá salvando ela. Porque realmente, eu joguei o Final Fantasy VII Rebirth e ele é o que um Final Fantasy tem que ser. Ele tem RPG, ele tem ação, ele tem cenas bonitas, ele tem uma história bacana, uma trilha sonora interessante. Então ele realmente é o que a gente procura em um RPG, um JRPG da Square Enix. Então eu vejo que a Square, ela tenta se apoiar nessa nostalgia. É o que tá fazendo, inclusive, ela ter a vida que ela tá tendo. Porque, de verdade, a gente, se não contar os Final Fantasy, talvez os Dragon Quest dariam o mesmo lucro que a Square Enix tem com Final Fantasy. Mas não tem como eu não tenho realmente números, então eu não consigo botar isso no papel. Mas, falando ainda em nostalgia, rolou um rumor de que estava sendo criado um remake de Final Fantasy IX, que também não foi confirmado. Remake de Chrono Trigger também, que não foi confirmado. Boatos. E aí é isso, a Square Enix, ela criou jogos incríveis, ela foi uma referência nos anos 90, ela teve a unificação de Square e Enix mais ou menos ali nos anos 2003, e de lá pra cá ela vem errando bastante. 10 anos pra fazer um Final Fantasy XV, outros Final Fantasy Online aí pra suprir, né? Mas, de verdade, aquela Square dos anos 90, que a cada 10 jogos, 8 eram bons, já não é mais o que tá acontecendo. E aí, a gente fica nessa expectativa de que a Square Enix volte à sua era de ouro. Mas eu queria saber de você. Você que tá aí me assistindo também tem esse carinho pela Square Enix ou é só eu, né? Você que viveu ali nos anos 90, jogou bastante jogos de RPG no PlayStation 1 e tudo mais, foi realmente a era de ouro da Square. Me diz aqui embaixo o que você acha, se você acha que a Square tem salvação, e me diga, né? É uma empresa que eu realmente queria que desse certo, que lançasse mais jogos bons e que a gente pudesse aí contemplar a criatividade deles no seu auge. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Rumo aos 1000 inscritos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e eu te espero no próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!